Boa noite, Leandro. Até agora a gente teve um rompimento e um... Opa, aí ó. Tivemos um rompimento e uma possível confirmação de rompimento, certo? No 2, a gente vem de uma possível falha de rompimento, cujo alvo é o último rompimento, certo? Então ele veio, fez o pullback, falhou, está tentando voltar para lá, e aqui pode ser o quê? Justamente o nosso teste de rompimento para ver se esse candle sobe, né? Se ele vir testar de novo, o vermelhinho ainda nem deu alvo lá em cima, a gente pode tentar bater para pegar uma operação de rompimento, né? De confirmação de rompimento. Vamos ver se ela dá certo aí. Ele voltar lá. Tem uma fibinho desse 3 ou 6 ali, Diego? Do 3 ou... Da onde? Ah, do 2 minutos? Isso. Tem. Essa aqui. O ponto é o rompimento é a máxima do 1, né? É. Uhum. Violina aí na volta você bate. Isso. É isso que eu quero, né? Uhum. Agora já falta um minuto. Eu vou esperar, né? Porque isso aí. Agora quem está falhando no movimento é o 5, né? Boa noite, Diego. Boa noite. Você aconselha a gente que está iniciando aí, iniciar com 3 contratos mesmo ou com 2? Com 2. Dependendo da sua condição na corretora. Bom, se você está falando em iniciar, pelo menos com 2, né? Aliás, 1 ou 2, né? Agora, se você for Que eu igual vejo eu... com 3 contratos, a gente fica melhor posicionado, né? Nunca sai da operação. Pois é, mas A questão de 2 contratos você às vezes faz uma parcial pequena e o preço vem lá e te tira. Mas não fica pensando em parcial pequeno, não, tá? Tenta sempre trabalhar com os alvos, porque senão você vai ficar mal acostumado. E a hora que você começar a encher a mão, bater lá 10, 15 contratos, se você for querer ficar fazendo parcialzinha minúscula para ficar bem posicionado, o primeiro stop que você tomar, você já vai perder tudo e mais um pouco. Vai ser bem difícil É verdade. você gerenciar isso aí dessa forma, tá? Confirmou aí, não foi a compra? Os 504 aí. Então, eu tava esperando ele testar ali a mínima do 1, né? A máxima do 1. Agora que ele violinou a máxima do 4 ali. Era para ter voltado, né? Agora já foi. Deixar aqui. Opa. Parcial, ver se agora ele bate aqui. Tem que vir pelo menos a mínima do 4. Vamos acreditar nessa falha de movimento para voltar pelo menos para o rompimento. Fiz ao contrário do que eu estava planejando fazer no início, né? Vendeu no 5 aí. Na verdade, o 4 já deveria subir, né? Isso. Caraca, que volatilidade de porcaria que tá. 40 pontos parcial. O stop tá curto também. Eu já posso trazer para cá 40 pontos também. Fez o caminho contrário, né, galera? Eu tava dando preferência para comprar aqui, ele foi lá. Como não subiu, já violinou. Então, tentar vir ver se agora ele vem tocar aqui o rompimento. A volatilidade é pelo dia, ó, 28 de dezembro. Esse dia é meio morto. Meio não, totalmente. Diego, boa noite. Boa noite. Por
que você não põe essa parcial no 50%? Porque não tive negação. Ah, tá. Obrigada. Nada. Porque para ele chegar lá no 50, ele precisa negar essa máxima do 1 aqui, ó. Agora vamos ver se ele nega. Se ele não faz isso, o outro tende a subir de novo. Ah, não fez. Já vou trazer aí, ó. Pegar 100 pontinhos. Testou para baixo o rompimento. Cedo, Bela. Aumentar um pouquinho, ó. Acho que a gente vai aguardar um pouquinho sair esse enrosco aí. Porque aqui já começou a ficar todo bagunçado, né? Boa noite a todos. Boa noite. Arrebentou hoje, Diegão? Cara, deu certo, mas eu já tomei uns tapas na cara lá, viu? Pô, hoje de manhã estava um negócio meio violina para cá e parecia que o esquerdo estava na velocidade 5. Eu tomei 2 catanadas seguidas lá, na lomba lá. Eu também A sorte que eu tomei. peguei boas operações, aí deu uma compensada, mas eu dei umas escorregadas. Agora não, que você, ou você está com aquela... Nossa. Diego, Oi, faça uma pergunta enquanto isso. pode falar. Vou tentar arriscar a operação aqui. Pode falar, pessoal. Ô, Diego, eu estava vendo algum material, cara, e sobre os 50%, tá? Quando ele para acima do 50% ou abaixo do 50%, tá? Hoje, particularmente, eu tomei um loss no candle 13, tá? Que ele rompeu, eu achei que o 12 ele já tinha batido no 50% da FIBO, fechou abaixo, ele foi, voltou, depois ele voltou de novo para cima, né? E me estopou, tá? Você tem algum critério que você usa que, tipo assim, qual que é a quantidade de teste que ele faz no 50%? Porque o ideal é sempre esperar o segundo teste no 50%, né? Certo. E às vezes ele não vai. Você entra na primeira já ou não? Cara, vai depender, né? Vai depender da contextualização. Se for uma região forte, um fundo rompido, alguma coisa nesse sentido, pode ser que aconteça. Agora, às vezes é um ponto de parada. Ele testa uma vez, eu espero fazer esse segundo teste para ver se dá alguma operação. Então, assim, é muito relativo, né? Não dá para falar que sempre é uma coisa ou sempre é outra. Mas o mais confirmado possível seria fazer um teste e depois fazer o segundo teste, né? Que seria o segundo toque aí. Tá, porque eu cheguei a ver, inclusive, um vídeo do Thiago, tá? Não sei nem se podia falar isso aqui. Pode. O Thiagão é companheiro. Tá. Eu vi um vídeo do Thiago, cara, que ele fez uma operação de venda, mas o pullback dele, ele tinha fechado o candle careca acima dos 50%, sabe? E isso me gerou muita dúvida, cara, porque, tipo assim, teoricamente, a gente sempre espera que ele dá aquela violinada e fecha abaixo, né? Ele fechou acima e mesmo assim depois ele foi e caiu. E isso no vídeo não dava para ver certinho, sabe? Eu acabei até pegando o dia, fui lá, abri o replay para poder colocar a FIB e verificar isso daí, sabe? Então, tipo, isso acabou gerando muita dúvida em relação ao quanto ele para, a qual que é a situação, porque, tipo, ele parando acima, teoricamente, ele não ia mais cair, né? E ele caiu bonito depois, entendeu? Precisa... Aí depois você me mostra qual que é a situação, que a gente tenta entender junto aí. Pô, legal. Vou passar para você. Sim. Ô, Diego. Oi. Eu vi que você tinha comprado ali, acho que você foi até estopado, não foi? Fui. Eu vi que você tinha comprado ali, acho que você foi até estopado, né? Sim. Ali, nesse topo ali, não seria tipo assim, uma resistência tripla? Mas eu não estou olhando para essa pontinha não, tá? Eu estou observando o quê? O contexto. Olha lá, Sim, enquanto ele negou, né? Enquanto não ganhar aqui, ó, para mim, se não der alvo aqui, não vai cair. Enquanto não ganhar a máxima do 1, tu fala? Não, é isso. Enquanto não negar aqui, ele tende a voltar para cá. É nisso que eu acredito. Olha lá, de novo. Tipo um pullback, né? Agora pode negar, né? Você só considera negação porque no próximo candle?
Se ele fechar abaixo, vai negar. No 2 já está querendo fechar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ailton. Esquece aí. Eu acho que eu teria vendido naquele candle lá o 5. No 5. Não teria não. Fala aí, Diego. Boa noite. Boa noite. Fez essa compra aí por quê? Negou, alvo no 50%, estava violinando, veio direto para baixo. 2 minutos ali, ó. Respeitou todo esse fundo aqui, ó. Voltou para cima, lenha. Aí, agora lascou, né? Aí. O que aconteceu? Veio, fez esse pullback nojento aí, foi pro topo, violinou, já fechou abaixo. Esse aqui ainda pode querer subir, né? Porque tem isso aqui, né? Esse gatilhinho aqui fica acima de 50%, então eu vou guardar mais esse aí. Ele só deu o alvo lá em cima, né, Diego? Só deu alvo lá em cima. Aí tira um montão de gente do mercado, né? Esse dia aí vai ser trash. Ele tira todo mundo e sobe, né? É brincadeira. O canal aí da televisão aí, bicho. Esse canal aí tá fraco. Tem como colocar no 15 minutos aí, por favor, Gil? Tem. Só um segundinho. Eu vou só ver como é que fechou esse esquema aqui. Ô, Diego, me tira uma dúvida, cara. Ontem eu tava com gráfico, eu fui dar uma olhadinha no gráfico e vi aquele candle lá de quase 2.000 pontos, travou a minha tela. Quando acontece isso, o que que a gente tem que fazer, cara? Nada. Não tem o que fazer. Rezar. Rezar para estar a favor do movimento. Entendi. Não tem nada o que fazer, né? Travou mesmo, cara. Trava, entra em leilão, né, bicho? Não tem que fazer, não. Entrou em leilão, você tá à mercê aí no mercado, né? Só reza. Deixa eu colocar o 15, né, Leandro? O Diego, a venda aí foi pela negação? Porque já falhou o movimento. Então, agora já fechou vermelho. A chance que tinha de subir era o 11, né? E aí negou, aí tchau. Agora deve voltar aqui para a mínima do 10, ó, para 50% de novo. Você coloca fibra de novo aí ou não? Na máxima, na mínima? Pode colocar. Mas essa, na mínima lá do... Isso. Essa fibra aí vale? Também vale, né? Vale. Tá. Que dá na mínima do 1, né? Tá no mesmo. Explica essa venda de novo aí, por gentileza. Explico. Deixa eu acertar 1 minuto ou 2 minutos. Tá saindo toda hora. Aqui, ó. Primeira coisa. Ele veio, fez pullback, foi lá, já falhou, ó. Topo 1, topo 2. Aí ele fechou esse candle aqui. Se você colocar a fibra só nele, ele ainda tem, né, uma possível chance de querer voltar a fazer esse movimento pelo micromovimento. Não fez. 11 fechou negando o último rompimento que ele fez, ó. Testou, volta para os 50%, né? Para ver se ele tenta fazer isso de novo ou ganha fundo aqui para tentar descer. Show, valeu. Diego, mas isso o 11? Porque o 11 ganhou a máxima do 1, né? O 11 ganhou a máxima do 1, certo? E se ele tivesse fechado, tipo, na linha, um pouquinho acima, você venderia? Cara, eu venderia, viu, Denis? Por causa do movimento. Ele já cumpriu, né? Na verdade, é ele que eu tava olhando, cara.
Ele já cumpriu isso aqui, ó. Ele veio lá dos 50. Aqui tá Não, começando a mas- perder a relevância para mim, ó. Eu entendi. Ele negou, então, foi a máxima do 9 que você considerou, né? Que o 10 rompeu, o 11 devolveu, né? Seria isso. E fez aí. Não é nem por causa da massa do nó. Aqui foi meu ponto para entrar. Mas foi porque esse cara aqui já fechou contra o movimento e esse aqui já tinha falhado. Tá, Então ele como se ele tivesse dado start para mim, ó. Falou, ó, pode vender que vai voltar. Beleza, porque na verdade eu estava observando a máxima do 1, como ele ganhou, né? Eu teria vendido, mas eu entendi, né? Beleza. Ó aquele candle lá no 2 minutos, né? Aquele candle feio lá, ó. Esse cara aqui, ó. Que violina todo mundo, fecha verde, só que tá abaixo do nível de pullback, né? Então esse cara pode continuar descendo. Então cuidado com esses candlezinhos aí. Ô, Diego, aí o 11, ele fecha abaixo dos 50, quebrando as caixinhas de alta aí do Kendo 9. Tá certo isso? Abaixo de 50, E do 10, quebrando a aliás, do caixinha. Kendo 10. Também, né? No micromovimento é isso. Que foi justamente isso aqui, ó, no 2 minutos, ó. Veio, rompeu, falhou o movimento. Então... Certo. Quando ele fecha, ele quebra o movimento de alta, né? Beleza. Lembra, Denis, desse candle aqui, ó? Que dá confusão? Exatamente. Olha ele de novo aí. Só que, na verdade, ele confirmou o rompimento, né? Isso. Ela vai tentar romper ele. Agora, se não romper ele, dá uma azedada, né? Mínima, né? Ganha. Ele violina mínima, ganha, só que ele confirma o rompimento. Top demais, né, cara? Top. E tem algumas Diego, então, ele vai descendo fazendo esse movimento aí maroto, né? Tem algumas pessoas falam que quando der esse paviozão assim, é largar o dedo na compra, porque é a força compradora. Larga o dedo. Aí ele só vem aqui tirar o dedo seu, do mouse. É verdade. O Portes passa isso nas aulas dele. Olha ele aí nos 5 minutos agora. De novo, Diego. Violinar ele aí, eu vou tentar vender nele, ó. Só para mostrar que não é... Vamos ver se se ele que funciona. não é invenção, ó. Tá vindo aqui Nossa, eu vou dar um print nessa venda sua aí, Diego. E depois eu... Aí vai dar errado, quer ver? É típico acontecer essas coisas. Não é? Eu vou imprimir. Agora vem. Eu vou parar na parede. Agora ele violinou bonito, Diego. Tá violinando aí, ó. Eu entrei um pouquinho antecipado, ele nem tinha violinado ainda. Então tá tão confiante. É o famoso pega-bocó, é? Do Maza lá? É o próprio. E a gente compra nesse padrão aí, cara, né? A gente, se não tiver atento... Só podia ter esperado um pouco mais, né? Beleza. Aí, né? Confirmação lá pelo 2. Mas... Ai, meu Deus. Nossa, olha isso. Onde foi buscar? Mas ele foi só violinar, né? Pode ser. Esse bocó aí não pegou, não. Explica a venda. Por que tu fez a venda? Peraí, vamos ver só se ele volta. Se ele voltar, eu vou atender de novo. É que ele foi fazer um teste maior, né, Diego? Mas, filha da puta. A venda foi agora, né? Aí, ó. Filha da mãe. Caraca, só violinado agora, hein? Tem que grudar isso aí na parede, cara. Diegão, no caso aí, ele teria dado alfa de 50%? Teria. Por isso que ele deu uma subidinha aí para fazer um novo 50% cair. Perfeito. Quem escolheu esse? Foi sorteio essa desgraça aí, ó. Só hoje vai ser o dia da violinada. Tá louco. Tá igual hoje, até meio-dia tava assim. Hoje foi sabugada também. Fala da venda aí, por gentileza. É porque, ó, ele é um candle pullback, né? Ó, ele ficou abaixo do rompimento. Ele foi lá, violinou, mas não ganhou nada para cima. Aí, normalmente, dá a venda do próximo, né? Só que olha onde foi buscar, bicho.
Aí eu tomo mesmo, não tem jeito. Essa violinada aí me pega. Ele vai lá e ele violina e fecha baixo, né, Diego? Ele confirma mesmo. Aham. Diego, mas aliando esse contexto que tu falou, a fibra macro aí, ele fechou abaixo dos 50%, um pouquinho, aí ele tende a buscar um novo 50% ali. Isso. Olha aí, fechou abaixo, aí coloca a Volta fibra para cá, né? que ele violinou. Perfeito, isso É. mesmo. Back do back. Você vai dar na linha do 14 para cumprir esse Aí movimento. é aquela que já dá a meta, você já fica feliz, já sai da... Essa aí é aquela que estopa todo mundo, você vai lá e bate sua meta, né, cara? Melhor operação que tem, né? Não é? Foi bem parecido com hoje, cara. Eu tomei o stop na violinada, tive que entrar de novo no próximo Kendo. Ainda falei para os meninos lá, velho, me tirou, e aí ele deu a continuidade do movimento. Eu tô andando meio afobado, acho, às vezes. Entrando Então, eu fiquei assim, já fiquei muito... Tava dando muito certo. Pega sem vergonha. Essa semana eu vou estudar bastante, final de semana. Semana que vem, quero tomar stop, não. O stopzinho faz parte, né? Sabendo por que tá errando. Não tem jeito, né? Um ou outro sempre vai ter. Decidi fazer aqui por causa desse fundinho, galera. Aqui tá batendo ali, não tá indo. Pelo jeito, hoje eu vou ter que ficar operando violinada, né? A gente já vê que o dia vai ser só na agulha. Percebam que, assim, eu tô dentro desse movimento ainda, né? Enquanto ele ficar abaixo dos 50 aqui e não bater aqui, pode ser que ainda é para cair, tá? Agora eu só Ele vou ter não testou o 3 ainda, né, Diego? não deu alvo lá da fibra. Agora eu só vou tomar um pouco mais de cuidado com o ponto da entrada, né? Porque... Diegão, então isso aí é uma consolidação, virou uma consolidação isso aí. Violinando fundo, violinando topo. Virou uma consolidação dentro desse movimento aqui. Aí adianta eu ficar falando, esse tem que subir, esse tem que descer? Não, espera ele ou ele vir aqui para cima, ou violinar aqui para baixo, ou violinar lá para cima. Isso tem hora que até funde a mente. Nem compensa queimar neurônio. É verdade, já tem pouco, queimando ainda. Mas é aí que ele gasta o cara e depois dá o movimento. Exatamente. Aí o cara fica, toma um stopzinho aqui, quer recuperar, e toma outro maior, e quer recuperar. É nessa que se lasca. Opa. Vê se volta. Eu vou arriscar já. Deixar ele mesmo parcial. No 2 ainda pode tentar descer. Tomara que ele feche verde ali, né? Diego. Oi. Você comprou aí porque o 19 violinou o 13, certo? Certo, isso mesmo. Eu sempre me confundo para fazer operação como essa, porque eu fico esperando o rompimento, a violinada do 1. É porque aqui tem um fundo, né? Ele deixou... na verdade, o fundo tá aqui, ó. Tá no... Isso, no 13. Nossa, deixa eu arrastar um pouquinho. Pra cá. Então, eu tinha a referência desse fundo e de uma mínima menor. Ele não tinha dado alvo na mínima. Então, o que eu esperei? Se ele violina mínimo, já está vindo desse movimento aqui, já falhou não sei quantas vezes para descer. Violinou, voltou para dentro do fundo, foi a possível entrada minha. Ela tocando o fundo de novo. Ó. Eu vou bater de novo. Por quê? Eu estou comprando fundo. Numa falha de movimento de fibra, né? A gente já tem esse desenho aqui, ele veio no 50,
Já falhou, a compra mais confirmada é essa aqui, ó, que eu acabei de fazer aí, ó, para mim, né, nesse cara. Hoje eu tô me mordendo a língua aí, né, mas pode acontecer. Então, acabou de dar alvo, respeitou, veio testar fundo de novo, ó. Agora tem que ir para onde? Para os topos. Tem aqui, pode vir buscar aqui, ó. Então, o que me confunde aí nesse caso é, por exemplo, o 18 ter fechado abaixo de 50% do macro, entendeu? Aí eu fico imaginando que a obrigação é ir para o fundo do 1. Ah, não, mas não mudou, não. É tipo assim, esse contexto existe ainda. Só que como ele já falhou esse movimento aqui, ó, ele tende pelo menos voltar para onde? Para 50. Tá. E aí, se ele ficar encebando e não ganhar aqui, ele volta para tentar agora romper de novo. Para depois tentar ganhar essa mínima aqui. Então, eu estou comprando contra o movimento principal, vamos dizer assim. Né? Passa a mão no Chibiru, bota também. Legal, obrigado, Diego. Nada. Ô, Diego, Oi. No caso, você considera o fundo o 13, não o 14? O 13. A mínima que ninguém rompe, fundo aí, né? Toma uma rezinha com Eu vocês. só pensaria em venda, Diego, por uma coisa só. Por uma coisa. Olha os candles de 15 minutos. Todos caindo? Todos negativos. Uhum. Entendeu? Sim. É, igual eu falei, eu tô comprando contra o movimento principal, né? Eu tô comprando. Mas o 7 ali ficou bonito para comprar, né, Leandro? Sim. É, velinou, né? O 6 não rompeu, né? Mas o 6 aí não falhou aí o rompimento da mínima do 5? Isso, falhou. Daí o outro violinou, dá para comprar. Por isso que a violinada no 7 é bem vista, né? Sim. Moço, pega. Só que toma cuidado aí que ele pode parar ali no gatilho do 3 ali, tá? Ele pode parar ali e descer. 1, 2, eu vou lá fazer... Do 3 de 15 minutos. 3 de 15, sim, sim. Pode ir Ó, até o bateu 2, o né? alvo aí do gatilho. Pode ir até o 2, na verdade, ali, né? Olha lá, deu já. Aleluia. Nossa, cara, que dia chato, bicho. Esse candle aí vai violinar o 4, quer ver? Vai violinar o 4, pode sim. Isso aí eu aprendi hoje. Nossa, passou igual um foguete para baixo. Não deu nem chance. Deu alvo lá, né? Deu, foi lá buscar o topo, né? Se ele tivesse fechado abaixo de 50%, eu tava vendendo esse aí. Não é desse jeito, não. Fica na máxima dele ali, né? Uhum. Quando ele violina lá, Diego, ele não tende a subir novamente ou não? Ué, por isso mesmo, se ele resolver subir aí de novo, eu prefiro esperar, né? Mas como ele tá vindo do topo, também não vou querer comprar ele. Já pode ir para o alvo sem violinar, já que ele deu o alvo lá. Já buscou o fundo de novo, agora já tá vindo do fundo. Já deu alvo de novo. Né? Tá difícil, galera, não é fácil de não. Mesmo. Mas é bom vencer, porque daí a gente fica se batendo nesse esquema aí. Caraca, olha. Aí a gente vê como que você faz, né? Nossa senhora, bicho. Essa hora não faz, né, Diego? Fica só olhando, né? Infelizmente fica difícil. Se você não pega no lugar certo, é só pancada, viu? Bem escolhido pelo sorteador, hein? Foi. Ô, Diego, você acha que me respondeu, eu não prestei atenção, eu não lembro. Desculpa eu voltar aí mais atrás. Você falou que o fundo para você era o candle 13, não o 14, não é isso? Isso. Isso mesmo. O 14 é uma mínima menor, né?
Fala aí, Diego, beleza? Boa noite. Boa galera. noite. Boa noite. Esse 58 aí é aquele terceiro candle, né? O 58, 58 no minuto. 2 minutos, né? Esse seria o terceiro candle, né? rompeu, seria assim. No Caraca, caso, esse bicho. próximo aí tem que subir, né? Isso. Eu tava pensando na compra, né? Mas vamos ver. Pegou tarde, hein? Nossa. Eu não vou nem cebar muito. Vou tentar vir aqui nos 50% do pavio. Eu bati um só, galera, porque eu tô pegando muito no miolo aqui, né? Ele tá violinando todos os extremos. Então não vou arriscar mais que isso, não. Aí, beleza. Que dia complicado esse aí? É um payroll, é? Sei que dia xarope esse aí. É final de ano, cara. Olha lá, Caramba. 28/12. Não tem volume nenhum e fica fazendo isso aí, ó. É pra arrebentar no meio. Porque é chato, o cara já tinha feito já 1000 pontos já. Mas tá difícil, cara. Tá fácil, não. É o espinha de peixe. Eu tomei quantos stop aí já nesse dia aí? Foi uns 3? Eu só vi um. Eu tomei mais que um. Tomei uns 2, 3 aí. Olha, eu tô na mesma situação que eu tava aqui, ó. Se esse cara aqui fecha vermelho negando esse movimento aqui, que já tá falhando, na minha opinião, né? A gente pode pensar uma venda no próximo. Quando eu era scalper, eu gostava disso aí. Agora eu quero a distância. Não, é ruim demais, cara. Nossa. Ela vai falhar de novo. Já vou ficar no jeito aqui, ó. Fechou vermelhinho. Ó. Só precisa do testezinho, né? Bater. Stop de 100 pontos, tá ficando bem protegido. Vou deixar lá, deixar parcial, tentar chegar no fundo. E aqui, tentar buscar o outro fundo. Tá arisco, hein? Nossa Senhora. Foi basicamente a mesma entrada, tá, galera? Veio, fez pullback, falhou, podia ter jogado para cima, não deu conta. Fechou aqui para baixo, faz o teste, a gente tenta voltar. Mesma coisa. Agora, esse dia aí pode muito bem ir lá pegar meu stop para descer, né? Nada declarado esse candle aí, né? Diegão, Ah. quando você toma um stop, por exemplo, tá? Que você foi, calculou tudo mais e viu pela lógica por que você fez a entrada, tá? E ele não vai. Você fica ali procurando saber o que foi que você leu de errado ou você dá foco mais pelo que você fez de certo? Porque isso é uma questão que muita gente fala que é errado, né? Principalmente o pessoal de PNL, né? Cara, eu acho que a gente aprende muito mais errando, né? Para não se repetir o erro. Então, eu sempre busco entender o porquê que eu errei aqui naquele momento. Porque, querendo ou não, não é tipo assim, não é eu que vou estar certo, né? Porque o mercado é ele que manda, né? Então, assim, a gente faz a leitura e acredita nela. Mas, assim, quem realmente vai decidir isso é a própria movimentação do mercado, né? A gente sabe que a qualquer momento, por mais que a gente tenha acertado, entre aspas, a análise, o mercado vai lá e faz o movimento contrário. E aí não adianta você querer caçar pelo em ovo, né? Não adianta você querer entender isso. Se você fez a leitura e, de fato, ela condiz com o que você opera, com o que você faz na maioria dos dias, e aquele dia ela simplesmente fez o contrário, você não está errado. O mercado só não fez o que você estudou e, na maior probabilidade das vezes, ele faz. E aí não adianta ficar se culpando por causa disso, né? Aí, quando eu tomo stop feliz da vida, porque eu falo, cara, eu não errei, entre aspas, né? Eu fiz direitinho. Agora, assim, não aconteceu o que eu achava que era certo acontecer. E isso vai acontecer várias vezes, né?
Eu Mas tô na te maioria das perguntando, vezes a gente vai acertar essas análises aí. desculpa, é que hoje, por exemplo, para mim foi um dia desses, tá? E aí eu fico me perguntando assim, se realmente onde que eu estou errando, ou se realmente eu fiz uma leitura errada, entendeu? Aham. Porque eu estou procurando analisar mais as minhas entradas, entendeu? E hoje, por exemplo, o stop que eu tomei no Candle 15, eu fiz uma análise que para mim era correta e não funcionou, entendeu? Certo. Pois é, se na maioria das vezes aquela análise que você fez, ele costuma respeitar, cara, vai acontecer. Não adianta você achar que vai acertar 100% das vezes, que isso é impossível, né? Não tem como. Não vai cair, ó, já vai falhar já. Diego, no teu início, quando tinha assim uns 6 meses, igual a mim, assim, eu tô com 6 meses, você já operava, cara? Eu já comecei operando, Antônio. Eu acho que eu ainda comentei hoje com um colega que perguntou se ele achava melhor eu recomendar ele para real ou não. Talvez, eu não sei nem dizer se é um lado positivo ou negativo, porque teve as duas coisas. Por eu sempre estar operando para valer, então eu tô um pouco mais blindado emocionalmente falando. Porém, isso fez com que eu perdesse muito dinheiro. Então tem o lado de a gente estar ali para valer e já se acostumar, né? Já aceitar aquele calor, já entender como é que funciona, não ficar naquela pressa de operação, aquele esquema todo. Porém, em contrapartida, como eu fiz isso desde o início, eu me descasquei todo, né? Então, eu acho que tem-se as fases corretas para fazer as coisas. Primeiro você aprende, depois você vai treinar mesmo, de fato, na real. Você vai colocar um dinheiro que você pode perder e provavelmente vai perder na real lá, para você também treinar a cabeça, cara. Porque não adianta, a hora que você bate na real e vê mexer isso aqui, vê isso aqui interferir, nossa, transforma. Você transforma, cara. E é aquele ponto que eu falo, cara, eu vou ensinar vocês o operacional, vou ensinar como é que entra, mas eu não sei como é que vocês conduzem o trade. Porque às vezes, muitos, eu sei que andou 30 pontos, tá enforcando o preço. Então, e aí culpa o operacional, porque não dá certo, porque me tirou, porque não sei o quê. Mas o cara é ansioso, bateu no lugar errado. Igual aconteceu hoje aqui, ó. A gente bateu um pouco ansioso lá, ó, tomar stop. Então, assim, por mais que faça parte, tem que ter alguns limites, né? A gente tem ó, as diretrizes aí para seguir no nosso operacional. E não adianta você entrar num candle, andar 50 pontos, nem alvo deu, você já enforcar. Então, esse ponto aí, essa ansiedade, essas coisas, infelizmente, não há milagre que eu possa fazer e ninguém possa fazer. Aí é com a pessoa, né? Ela tem que se conduzir no trade. Ela tem que aprender a lidar com as emoções dela, né? O tal do medo. Aí tem medo de entrar, aí andou, entra todo atrasado, já é hora do candle fazer pullback, aí fala, puta merda, veio só me estopar. Aí entrou pelo medo. Entrou atrasado no medo de entrar certo. E aí depois já deu alvo, fica na ganância de querer mais, o preço volta todo. Então é aqueles sintomas, aqueles sentidos que o trader tem que se não trabalhar isso, cara, eu acho que é o mais difícil, tá? Eu falo por mim. Porque operacional, cara, você vê que, assim, a gente faz tranquilo. Lógico, replay aqui, galera, eu faço brincando mesmo, tá muito mais tranquilo. Mas hoje na sala lá eu ainda falei, eu tava com o pessoal, eu falei, cara, nossa, eu tô nervosaço aqui, né? Porque eu tinha tomado 2 stops seguidos lá, e começou a me dar só dor. Começou aquele negócio, aquele sintoma ruim. E faz parte, né? Agora o que não pode é sair do operacional. E mesmo com os 2 stops, eu acreditei na leitura, entrei de novo e aí recuperou. Porque muitas vezes a gente sai do operacional, sai do emocional, já está batendo para tudo quanto é lado, já não está seguindo mais regra nenhuma. E aí pior, já sai do gerenciamento e aí, cara, não vai sobreviver mesmo, não. Aí esquece. Então, eu entendi aí a tua ideia. Na verdade, eu perguntei o seguinte: se você, quando iniciou, se você, por exemplo, você 6 meses de tela, você já estava operando, é isso? Essa dúvida que eu quero tirar, porque eu fico me baseando por mim, entendeu? Já estou 6 meses e entrei na real, mas aí tomei uma pancada, desisti da real, falei, vou voltar para o simulador. Enquanto eu não tiver assertivo no simulador, eu não volto para real. Só que é isso que tu falou aí, cara. Na verdade, o simulador é bom, mas na real que é a verdade mesmo, entendeu? Então, assim, Sim. eu não Isso sei aí, se mano. Isso aí. você entrou
com 6 meses se você já estava operando. Essa foi a pergunta. Não, moço, eu entrei antes. Eu não falei pra você que eu nem entrei em simulador, não. Eu tive que apanhar na real para ir pro simulador. Essa parada aí é sinistra, né? Do psicológico, né? Demais. Vou te falar, eu também, eu conheci o índice que está com mais ou menos uns 3 meses. Também. 2 a 3 meses aí. Cara, eu também fui direto para real, filho. Não, simulando, assisti uma aula lá na mentoria que eu fiz e pô, Não, já eu queria já operar sabia que já sabia bater já. E o pior, né? Você começa ganhando ainda. Eu saí, eu falei, essa pronto, tô parada. rico, bicho. Já vou largar tudo Onde que eu tenho aqui, eu vou focar por conta disso. onde é que compra, onde é que vende, onde é que gera. Só isso, pô. É porque o psicológico é o mais importante, não adianta. A parte mental, a parte operar isso aí, ó. comportamento, ele é muito louco. Isso aí é, enfim, doideira. Pega A técnica o Diego vai falar pra gente aí, pô. A gente aprende técnica. Agora controla a técnica do comportamento. Isso é muito difícil. Para mim, ó, quem já opera isso aí, esse gráfico de hoje que está operando, Diego, o cara operar isso aí, ele opera qualquer dia. Olha que bagunça que tá isso aqui, né? Pois é, que eu tô falando. O cara que opera isso aí. Esse contexto aí, tu fez aquela venda ali, esse contexto aí. Tem como tu dar uma passada nele aí pra. Aonde? Qual? Aí Essa, do 21 essa aqui. pra frente. Do 21 pra frente, Aqui, ó. É porque ele tava trabalhando, vamos colocar a fibra ali. Ó, veio do fundo, fez a pernada, corrigiu 50%, ficou acima, jogou, falhou. Beleza. Aí esse cara aqui, a gente, se colocar a fibra nele, ainda dá para achar que pode jogar o preço para cima. Não jogou. Falhou, já fechou negando. Quando ele fecha negando, quer dizer que ele está fazendo um ponto de negação lá no gráfico menor. Então, para mim, já é um start, né? Ele confirmou que dá venda no próximo. Aí o próximo teste para cima, para mim, dá a venda. Que foi bem parecido com o que aconteceu aqui, ó. Ele veio, fez pullback, falhou. Aí esse cara poderia mandar para cima. Não mandou, fechou negando, venda no próximo. Foi igual, tá? E aí teve de violinada, né? Violinou fundo, voltou para dentro, batia. Acho que até agora a mais com o menor stop seria aqui, né? Aqui foi por falha de movimento, né? Se tá vindo lá de 50, já não tá dando conta de subir, ele quebra a caixinha, né? E aí volta para lá. Diego, boa noite. Boa noite. Te perguntar, você tem uma meta diária de gain e de loss ou não? Tem. Então, é te perguntar, o exemplo, não sei a mão que você entra, né? O que acontece? Por exemplo, você expõe que sua mão é 5 contratos, um exemplo. Uhum. Você já entra, por exemplo, você vê a operação, a primeira operação, você já entra com sua mão cheia ou você começa devagar? Não, eu começo sempre com a menor. Geralmente começo com 3. Se eu faço a gordurinha com 3, eu começo a aumentar. Não, beleza. É porque eu fico pensando que, tipo, você entrar com a mão que você tem, você tomar o primeiro stop, aí você já tá fora do jogo, né? Exatamente. Aí fica muito mais fácil de eu cair fora do mercado mais rápido do que o contrário, né? Não, beleza. E, assim, a primeira operação é crucial, né, cara? Se você faz cagada nela e você ainda já tá com a mão cheia, cara, vai desandar. Então, eu nunca faço isso. Pois sempre o contrário. Não, beleza. Viu? Esse 29 aí, o 28 fez o pullback aí desse rompimento que aí, né? Do 27, né? Porque o 23, né? Aí esse 29 foi lá e fez o pullback, né? Certo. Desculpa, o 28 foi e fez um pullback. Esse 29, ele tinha que arrear, não era não? Não. Por que não? Ele tava vindo do fundo, tá? Ele veio do fundo, esse cara aqui que ele fez? Negou o movimento, jogou para cima. Então ele poderia estar fazendo essa fibra aqui, ó. Ele vem, testa os pontos de negação para tentar voltar a subir. De fato, ele conseguiu romper, né? Por isso que eu fiquei olhando. Eu queria vender nesse, depois da negação aqui. Mas ele foi direto para baixo? Foi lá no pullback aí, do 28, é só se fechasse abaixo do 26, né? Se esse 28 fechasse abaixo do 26, né? Pelo menos isso, exatamente. Então ele negou o rompimento do 27. Isso. Aí, teoricamente, o 29 ele subiria, né? Isso, exatamente. Ele testou para baixo e subiu. Uhum. Aí esse 30, ele acabou caindo porque ele já deu alvo lá em cima, né?
Pode-se dizer que sim, né? Eu nem sei onde está sendo o alvo desses caras aqui, porque tem tanto pavio aqui, que qualquer um que ele tocar aqui, tem No caso seria uns 50%. Ali, né? tem uma máxima aqui que ninguém passa, então estou de referência aqui, né? Então ele tocando aqui, respeitando, pode ser que seja o alvo mesmo. O cara tá olhando lá atrás do 3. Porque eu só estou olhando nele porque ninguém passou dele. Topzera. Aí foi, show. Vamos. Valeu e obrigado aí. Imagina. O Diego. Oi. Tu pergunta. Você falou que iniciou tudo. Aí você iniciou já com parcial ou você iniciou, tipo assim, que eu comecei com contrato? Não, Matheusão, já fui direto para parcial. Eu fui direto para parcial, tá? Eu vou falar para vocês, eu prefiro que junte um dinheirinho e consiga operar 2 do que comece a sofrer com 1 lá. Porque, assim, é óbvio, galera, que eu falei lá de fazer parcial muito rápido, essas coisas, mas é óbvio que vocês no começo, pelo nervosismo, pelo descarrego que tem, às vezes, de fazer uma parcial e se proteger, eu fiz isso, é lógico que eu fiz isso. Tipo, andava 50 pontos, eu eliminava lá 2 contratinhos, 1 contratinho, se eu tivesse com 3, eu já eliminava 2. Porque é aquele negócio que você está pegando confiança ainda. Então, você fica tremendo, você não sabe se vai bater ou não. Então, assim, é uma evolução que a gente vai tendo, né? Naturalmente, vocês vão ver que isso não vale a pena, né? Vocês vão começar a fazer parcial aonde deve fazer, nos alvos, né? E aí vão dar parciais de, às vezes, mais de 300 pontos, 200 pontos, pelo menos 100 pontos. Quanto tempo já de tela, Jardim? Quanto tempo já? Eu tô desde 2018, né? Só que nesse operacional acho que vai fazer 2 anos. Desde 2018, pra caramba, mano. E ó, pra você ver, é esse ano que o negócio começou a andar, cara. Esse ano. Então, bicho. eu tô me cobrando demais, cara. Eu sou bebê ainda, cara. Vou falar com a mulher aqui que só daqui a 4 anos ela vai ganhar um carro. Ela fala que esse ano não vai dar, não. Diego, essa leitura aqui do 27, o 28 nega o rompimento, fecha acima da mínima do 26. Certo. O 29, ele é obrigado a romper essas máximas aí, né? Aí ele falha o rompimento, aí o rompimento de quem, afinal de contas, aí? Não. Porque ele falhou um rompimento aí, não falhou? Ele falhou em ganhar as máximas, certo? Agora, ele conseguiu romper o candle anterior. Então, esse cara aqui poderia ter continuado, tentar subir, né? Ele testa o rompimento e tenta jogar para cima. Acontece que ele falhou de novo. Ele falhou as máximas de novo e fechou para dentro, negando o último rompimento. 29 no 2 minutos é qual? 29 nos 2 minutos é qual? 29 multiplica... Ixi, como é que eu vou achar agora? Não sei. Bota a setinha no 29. É verdade, dá para fazer isso. Disfarce. Que foi justamente o quê? Isso aqui, ó. Ele rompeu, aqui é o pavio do 29 e aqui é o rompimento que ele faz. Falhou. Foi de bola. Então, o outro só violinou e caiu, né? Isso. Pode falar, Matheusão. Você falou aí, porque, tipo assim, quando eu comecei também, igual eu falei, eu não sou a favor do simulador, porque eu sempre comecei também assim, na real, fui tentar um simulador, aí eu fiquei rico, falei, não dá certo, porque simulador a gente fica rico. Aí o que acontece? Colocava 2 contratos, só que se você andava 15 pontos, eu já tirava um contrato, não dava nem médio. Lá. E tomava ré. Aí eu falei, não vale a pena. Aí fui com um contrato mês passado. Aí esse mês continuei com o contrato e tal. Só que aí hoje eu falei, eu vou tentar com 3 para ver a parcial. Só que aí o que acontece? Eu coloquei uma ordem também para sair com stop de 100 pontos e para sair com 40 pontos com 2. Aí o médio já vai para o 100. Eu senti mais confortável, porque me já afastou um pouco. Mas assim, eu sei que não é certo. Mas pelo menos me começar a... Como é que fala? Que assim, alongar mais a operação, né? Isso. A tua taxa de acerto vai começar a ficar grande, né? Então, você tendo esse fator a seu favor, você vai começar a ficar muito mais confiante, você vai liberar contrato. Mas aí o lance é você concentrar as operações e entrar certo, porque a ré é maior, né? Então. Hoje eu esperei muito teste, tipo assim, pagou os 40 pontos em 2 tapas, assim.
já pegou a ordem, aí foi mais fácil, que eu já fiquei mais tranquilo, já consegui acompanhar até chegar na meta. Porque com o contrato eu andava muito, às vezes eu andava 100 pontos, às vezes eu não colocava 0 a 0 querendo ir, voltava e tirava, entendeu? E ficava ficando ruim. Falei, vou tentar, porque assim, senão não adianta, né? Pois é. Ficar sofrendo, assim, vou tentar, se eu ver que eu não conseguir, aí eu volto para contar de novo, não tem problema não. Mas eu vou tentar ver se eu faço 3. Aí você vendeu como candle 3, né? Obrigação do terceiro candle, né? Isso. Respeitou o fundo. Ó, vamos lá. Explica essa venda sua aí, Diegão, porque para mim eu estava enxergando compra aí, cara. Pelo que você viu compra? Eu vi pelo rompimento do 1. Desculpa até se eu cortei o amigo aí, tá? Perdão. O 32, para mim, ele violinou o fundo do 1. Certo. Certo. Aí o 33 foi lá e violinou de novo. Certo. E aonde então, por que exemplo, para mim, no 33, a hora que ele rompe aquela linha do 1 e começa a voltar, eu teria batido na compra ali. Então, vamos lá. Ó. Ele violinou, por isso que eu esperei ele fechar. Ó. Ele estava vindo lá do fundo, certo? Então, se ele violinou fundo, ele vai buscar quem? 50%. E por Aí que ele foi lá e pegou. Isso. Só que daí o 33, por exemplo, ele não foi lá embaixo de novo e pegou a linha do rompimento e voltou? Ué, mas não fechou respeitando aqui? Se ele fez tudo isso, por que ele parou aqui? Abaixo do último rompimento, abaixo do último fundo que eu tinha aqui. Ele tinha que ter violinado aí embaixo, né, Diego, para poder subir. No caso, ele não fez isso. Se o ele alvo era tivesse embaixo. vindo aqui embaixo, aí ficaria feio, né? Agora... Então, mas você viu qual que é o que me confunde aí nesse caso aí, por exemplo, igualzinho isso daí, é o fundo do 1, que ele foi lá e ele rompeu. Então, para mim, a tendência, por exemplo, agora, ele poderia só estar fazendo um pullback aí, o 34, para poder continuar e romper topo, entendeu? Não, até pode ser. Só que para isso ele teria que fechar para dentro do movimento de novo. Porque, ó, vamos lá desenhar as ondinhas, né? A gente teve esse movimento aqui, ó. Veio... Aqui bagunçou, ficou feio demais, mas tá vendo? Aqui tem os fundos. Ele veio fazer topo lá, deixou outro fundo aqui, veio e deixou essa pernada, aí rompeu, conseguiu romper, buscou lá embaixo. E ó, o último movimento que foi, ó. Ele não testou a mínima do 32, ó. Ele só fez isso, ó. E parou abaixo do pullback, ó. Olha como é uma região de pullback, de fundo rompido isso aqui, ó. Enquanto ele estiver abaixo dessa região, ô Fabrício, não vai subir. Pode estar violinando aqui um monte de vezes, ó. Ele pode até ficar aqui, ó, em range, ó. Ele pode até ficar aqui travado, ó. Mas não sobe, não sobe. Então, eu tô colocando até essa minha dúvida, Diego, tá? Porque, assim, como eu tenho essa dificuldade de enxergar esse ponto aí que você está colocando, talvez outros amigos também tenham, entendeu? Então, por exemplo, para mim, eu olho esse ponto que você colocou, tá? Mas aí eu considero como a violinada do 1 como sendo mais importante. E eu tô vendo que não é, né? Tanto que eu tô errado. Não. Se esse cara aqui, depois de tudo que ele fez, né? Violinou, testou de novo, ganhasse movimento para dentro, aí, cara, aí sim, porque aí você estaria fazendo um outro desenho de movimento. Você O fundo do 19 não é considerado o fundo do movimento? Olha que... Não, ó, só um minutinho. Olha que diferença isso aqui, né? Se ele joga para dentro disso aqui, vem testar e vai. Entendi. Agora, enquanto ele fica travado abaixo do fundo, não. O 19, não. O 19 é só uma mínima, tá? Uma mínima mais baixa. Não que eu não considere ela, tá? Mas para mim ainda o mais importante é o 13 ali. Ah, tá. Bateu ordem. Mas aí no 5 também confirmou bonito. Onde ele veio do topo, fez um 50% pullback. 33 foi confirmação de rompimento. Perfeito. Para mim, né? Não, sim. Tentando fazer uma pergunta aí desde esse candle 32 aí, cara. Se eu quisesse comprar nesse candle 33 aí, eu estaria errado? Pelo menos até os 50%? Não, até os 50% não. Não, né? Só que, para assim, mim, uma entrada ideal nele, ele teria que vir aqui, ó. Violinar mínima, né? Porque ele tinha acabado de vir de rompimento, de fundo.
Então, ele gerou E uma, outra- uma nova mínima aqui, né? Então, ele deveria vir, aí você compra até os 50. Pois é, mas foi um rompimento aí que ele deu alvo na mínima do 1, né? E por o fato dele ter violinado ela e o 33 ter descido violinado também. Pode ser. É menos confirmado, né? Mas, assim como a gente pode ver, deu certo aí. Cara, Pra é quem só fazer vocês isso, prestarem atenção no seguinte, olha só, desculpe incomodar aí, Diego. Não, fica tranquilo, pode falar. O 32 não violinou 1, não foi lá embaixo violinar? Aonde ele fechou? É a primeira coisa que vocês têm que olhar. Aonde que fechou? Abaixo dos fundos que tinham. Se fechou abaixo dos fundos que tinham, ainda tem possibilidade de cair. Você vai comprar ou você vai a favor do movimento? Comprar, você sabe que só pode ir aos 50%. A favor do movimento, você sabe que pode romper o fundo. Então, você prefere o quê? Comprar ou vender? Nesse caso, perde a Se você oportunidade da tivesse na pernada. compra, porque se o amigo aí tivesse na compra, ele não ia pegar a venda, que deu muito mais do que a compra. Realmente perde a oportunidade de dar uma pernada maior, né? Isso. Exatamente. Essa região é onde mora o dinheiro, né, galera? Que a gente costuma falar que é onde ele vai esticar, né? Porque ele tende a repetir a mesma pernada. Então, por isso que quando você vende e compra os 50%, são as regiões mais difíceis, mas é onde dá mais dinheiro. Ô, Diego. Oi. E isso que o Leandro acabou de falar aí, tá? Do 32, que ele fechou abaixo dos fundos anteriores, continua considerando o fundo do 13 e não do 19? Continua. Porque se você for ver o 19, você vê que ele negou. Só que aí, você tem uma negação, beleza. E o alvo da negação é onde? 50%. Sim. Legal. Aí pagou, testou de novo, ainda rebolou aqui, mas foi lá no alvo. Aí o alvo já virou o 32, né? Nem mais um, né? Entendeu? Exato, né? Eu entendi. Só que para muita gente aí, o pessoal não sabe onde é o fundo. Tem que mostrar onde é o fundo, que é o mínimo do 17, do 13 aí, que ele fechou abaixo. Não é isso? O 17 não é fundo. O fundo é o 13, o fundo é o 18, o fundo é o 27. Isso é fundo. Por quê? Pelo que eu aprendi, o fundo é todo candle negativo. Candle positivo, ele renova a mínima. Pronto. Não, pois é. Acabou. Eu já sabia, Aí você sabia vai olhar disso aí, ó. eu foi de propósito 16 do 18. para poder explicar. Ô, Diego, dá uma pausa aí. É, Deixa eu porque eu fazer tenho uma as perguntas pergunta. também ali. Também tem umas perguntas. Diego, tu fez Valeu, venda aí, vai não lá. Eu deixo só perguntar, até talvez seja a dúvida, não sei. Por exemplo, aí, Diego, você fez uma compra, cara, que eu estava me cutucando aqui, tá? Porque assim, ó, vamos lá, qual que é o ponto que eu estou enxergando, que eu estou te questionando isso, até porque assim, eu estou enxergando errado, tá? Então eu quero enxergar da forma certa. Por exemplo, para mim, o que ele poderia estar fazendo? O que aconteceu? O 35, ele rompeu o fundo do 1, ok? 35 rompeu o fundo 1, certo? Tá. O que esse pullback que está fazendo, que é onde você vendeu, para mim ele estaria confirmando, testando o rompimento. Por que você comprou nesse ponto de teste de rompimento, que para mim, na minha lógica, é isso daí, entendeu? E não... Por exemplo, eu teria que esperar ele testar esse rompimento para ele continuar caindo. Do 1, você fala? Isso. Então, mas ele deu alvo lá ainda? Não, mas o seu alvo está lá em cima. Ah, não. Deixei lá de zoiudo, né? Porque e se ele chega lá e rompe? É só de Paga de zóio. fundo, Eu tô acompanhando aqui. Aqui eu coloquei só por de zóio. Agora, o que aconteceu? Ó, o fundo do 32. Aqui teve devolução de fundo, ó. Tá. Ó o movimento, ó. Veio, jogou para dentro, ó aqui, ó, teste. Ó como o desenho é diferente, ó. Agora esse cara precisa romper aqui os anteriores. E se ele rompe, se ele fazer isso, talvez ele já devolva um.
É Eu só tava pra... querendo clicar aqui, aí você só clicou com um, eu disse, pô, Diego vai botar só um. Eu entrei porque eu tava não tava tão confiante na operação, né? Porque tá só caindo aí, eu tô comprando a primeira negação, mas é a operação que eu vejo, né? Tá negando aqui o fundinho e pode dar uma continuidade. Então, por exemplo, esse fundo do 32 para você agora é muito mais relevante do que o 1, certo? É um novo fundo, 34, né? falta testar o 34. Ele já é mais baixo que o 1 e é um fundo muito mais relevante. Tá bom, obrigado. Nada. Desculpa aí cortar o pessoal, não sei se cortei, tá? Perdão. Aí, Diego. Oi. Só mais uma pausazinha aí. Cadê o camarada, o amigo lá do Kendo Negativo, lá que é fundo lá dele? O Leandro? Pra ele continuar lá, pô. O negócio do fundo negativo lá. É o Kendo... Aqui, o outro ó. Só renova... Oi, fala. Fala aí, irmão, beleza? Beleza. Continua aí pra nós aí, irmão. Essa parada aí, que Kendo Negativo, que é o fundo, o verde, ele só renova a mínima, né? Sim. Ó. Isso. E no topo, o topo é todo que anda positivo. Se for um topo negativo, tipo assim, tem o pavio do topo positivo e tem um pavio de um candle negativo acima do topo positivo, ele só renovou a máxima. A máxima aqui, ó. ele renovou. Topo, máxima. Isso aí. Isso aí. Topo, máxima. Isso aí. Topo vai ser sempre que não foi rompido, né? Por que isso aqui é importante, galera? Porque muitas vezes... Ó, por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes, às vezes, por exemplo, vai ter uma negação nesse ponto aqui, ó. Ele nega a máxima do candle aqui, né? Vamos supor que fez isso aqui, ó. Ele continuou... Opa, vou pegar o desenho aqui. Ele continuou subindo aqui, e aí desceu um candle vermelho aqui, ó. E aí o cara tá doido para pegar a negação. Ele negou a máxima aqui, mas não negou o topo, galera. E aí é o quê? Pullback, quando está em cima de topo, ele tende a fazer o movimento contrário, né? Fazer o pullback para voltar. Essa é a relevância que tem aí de ser uma máxima maior que a outra e o topo está mais abaixo, né? Entendi. Então, por isso que de cara tu já sabia que o 13 ali tinha um topo, né? De cara tu já fica, pô, com essa explicação fica mais fácil olhar, cara. O 13, o fundo dele é mais importante do que a máxima, para mim, tá? A máxima ela se tornou relevante por causa disso aqui, né? Porque ali virou um ponto que ninguém passa de jeito nenhum. Então eu caso, olho. um topo a ser considerado aí seria o topo do 24, por exemplo, né? Isso. Um topo Tem do 24, esse. que ele é verde, tá no alto, né? Isso. Esse. Entendi, cara. Porra, Até porque, Diego, mano. o 13 ele não é um gatilho, né? Então ele fez um fundo. O fundo é mais importante. Se ele fosse um gatilho, aí o topo seria importante também, entendeu? E aí sim, aí show. Ficou claro isso aqui, galera? Pô, mano, pô, cara, eu tenho a agradecer, mano. Pô, só visão, valeu. Valeu. Agora o Diego explicar essa compra que ele fez aí agora aí. O que ele fez? Eu expliquei, pô. Negação. É porque eu tava pensando aqui, cara, eu tava pensando no que o amigo tava falando ali do Você esquerdo, cara. tá. É por causa da negação, tá? Ó, negou o fundo aqui, veio testar para tentar pegar essa compra aí. Show de bola. Foi. Diegão, só entrei aqui falar que você vai até de madrugada também. Eu tô quase dormindo aqui já, bicho. Eu vou encerrar esse trem aqui. É isso, professor. Tá cheio de professor aí. Vamos curtir essa aula todinha aí. Aula top hoje, hein? Participação do Leandrão aí, ó. Obrigado aí, Leandrão. Desde já. Agradeço. Fera já. Valeu também. Obrigado aí, irmão. Obrigado aí, irmão. Lembrando que eu não sou professor, não. Mas logo já vai ser. Tá dando show aí. É que esses insights aí, a gente aprendeu tudo errado, cara. Tem que dar um reset na mente. Como que esses caras aprendem isso, né, mano?
A vida, é a chinelada isso aí, filho. É o É, filtro, né? É o é muito filtro que vai couro. nos trazendo a qualidade da Chinelando é água massa. boa. É pra gente virar liquidez, pô, por isso. É. Tá certo. Vamos ver se ele respeita esse fundo aí, pode ser que dê outra compra. Olha lá. Se não houver nada melhor aí, né? É, lá fechou um Ariel, né? Ah, eu não olho. Aonde você tá falando? Ah, tá, no 2, né? Ah, no 2 sim. Beleza. Fechou um Ariel. Achei que você tá falando do 15. O 15 eu nem fico olhando muito, não, porque me dá viés. A 15 tá com a faca para baixo, né? Meio complicado. Quer dizer, o movimento é o mesmo, né? Só que na mente da gente. Né? Ô, Diego, você acha mais forte os 50% ou negação? Porque o 40% voltou para dentro. É, Só que voltou. chegou nos 50%. Não, mas é por causa só disso aqui, ó. Ah, tá. É a mesma coisa, tá? Ó, veio, fez esse movimento, deixou um fundão. Veio, jogou lá pro topo, voltou, não conseguiu ganhar, violinou bonito ainda. E agora ele tende a voltar para onde? O topo de novo. Como cabeça obvertido. É, exato. Olha lá, e como é candle esticado, ó, ele tende a fazer a mesma coisa, esticar de novo. É, tem que aguentar muito a parcial de 100 pontos aí. Nossa, estou longe. Esse dia tá pouco. Olha isso, cara. O tanto que ele precisa andar para dar 100 pontos. Ele protege. De 100, rapaz, já fez quase 2.000 aí, ó. No total, né? Ô, Diego, Oi. depois do topo, o alvo é o 30? Depois do topo, o alvo pode ser aqui, ó. Esse cara aqui, não foi testado. Se não ganhar aqui, né, volta para descer. Aham. E tem os 50%, né? Vamos colocar aqui. Cadê minha filha? Então, nos 60 minutos ali, a mínima do 9 É o 15 é que tá um... aqui. Nos 60 minutos... É 15? É, o que tá aqui é o 15. Vamos dar uma olhadinha no Então, 60? Eu uso 60 mesmo. Deixa eu só ver aqui. Tinha rompido, tá negando. Pode ser só um teste, né? É, pode sim. Pode ser teste para voltar a cair, né? Eu perco muita oportunidade de bater a meta logo, porque num caso desse aí eu já tinha enforcado lá em cima já. Como eu faço parcial, eu tento levar o máximo que eu posso, né? Mas muitas vezes eu passo raiva por causa disso. Aí volta, tira aí com menos pontos. Aí a meta fica às vezes até mais longa, né? Eu preciso fazer mais operação do que o normal. O Diego, e na sua conta real, você entra com 100 pontos de loss também? Não sei. Agora não. Agora, assim, às vezes sim, né? Depende da operação. Mas dependendo da operação, eu estico um pouco mais. Que nem hoje eu bati no Kendo 11 lá, eu não tinha como deixar 100 pontos. Eu tive que arrastar um pouquinho mais para baixo lá. E aí teve uma outra que eu tomei stop porque eu deixei 100 pontos. Então, varia, né? Deixa eu mostrar para vocês onde foi. Ó. Eu tomei um aqui, né? Que estava aqui o stop, nem sei quantos pontos foi, deixa eu ver aqui. 130 pontos. Então aqui deixou um pouquinho mais e aqui eu tomei outro. Porque eu batia... Ó, aqui, galera, quando aparece esse candle aqui, muitas vezes vocês sabem, né? Que eu não espero nem teste. Eu logo sardo ele. Aqui tinha duas possibilidades. Uma, ele estava vindo de 50 justamente para tentar romper, e infelizmente foi essa que deu. A outra, ele já tinha quebrado esse movimento, porque fechou desse jeito, né? Eu acreditei que daqui ele já ia descer. Aí foi lá rasgar eu lá. E a outra que eu tomei por bobeira, cara, foi aqui.
Eu bati praticamente na abertura dele também. Ele desceu tudo isso aqui, eu não realizei. Ele voltou 100 pontos para cima, me tirou e voltou a descer. Então é uns stop que eu tomo, igual vocês viram tomar hoje. É nessas... Igão, Ah. posso aproveitar e te perguntar uma coisa aí, amigo? Opa, claro, pode falar. Ó, o Candle 12, ele tá bem no 50% do movimento de descida. Se você for traçar fibra lá de cima até o 107 lá, do dia anterior, ele tá bem no 50%, tá? Não, do movimento anterior, lá para trás. Ah, lá para trás? Isso. Aí, ó. Pode pôr lá em cima até o fundo do 107. Ah, tá. Tá vendo a de descida. Tá, desculpa. Isso. Ó. Isso. Ó. Aí você pode aproximar de novo, ó. Você tá vendo lá, ó, o 12, ele bateu no 50% e fechou abaixo de 50%. Certo. Aí nos 5 minutos não dá para ver, mas no 2 minutos ele deu uma subidinha e desceu. Eu bati, ele foi e estourou. É esse ponto de negação que às vezes eu falo para você, entendeu? Então, mas aqui você tem que levar o que ele acabou de fazer em consideração, né? Ó. Comprimento de topo aqui, ó. Então, o seu alvo inicial, se você bateu aqui, ele precisa ganhar aqui para baixo. Como é que faz se ele ficar acima do topo? Ah, então você também não venderia como você não vendeu, né? Não. Tá. E do jeito que está essa seta, uma outra pergunta, por exemplo, tá? O Candle 14, ele rompeu o 13, certo? Certo. O 15, ele não foi lá testar para poder descer, aí foi um ponto que eu tomei stop. Eu bati bem nesse ponto onde está a sua seta vermelha, aí no topo do 15, entendeu? Aqui assim, né? Porque aí para mim o 15 ele foi testar o rompimento, né? Para poder continuar descendo, porque ele não tinha atingido 50% ainda, entendeu? Certo. E aí você ficou segurando, é isso? Aí o 16 te stopou? Tomei stop. Porque aqui o 15 também deu alvo, né? Ele não tinha ido no 50, mas ele foi. E é a mesma coisa. Aí é um ponto que às vezes eu fico muito em dúvida. Por exemplo, eu não pus a minha FIBO aí. Para mim, a minha FIBO, ela estava no fundo do 10. Pode até ser. É como eu coloco, porque esse cara aqui, ele foi o cara que rompeu o movimento, né? Não rompeu o topo. Tá. Então eu sempre coloco. Muitos dizem que está errado, tá? Mas pode ver aí que funciona bem. Só que o mais importante, de novo, é região de topo aqui, ó. E se você tem um 50%, vamos colocar lá só para ilustrar. Se você tem um 50% que pode estar vindo fazer teste em topos rompidos, cara, é perigoso. Principalmente que esse cara já não desceu. Porque se você vendeu nele, você vendeu pela negação e pela confirmação de rompimento. Beleza, deu a venda. Se ele veio testar aqui primeiro ainda, top. Agora, já não ganhou o candle anterior. Possível alvo atingido, ó, 50%. Então aqui você tem que reagir. Porque aqui já não é região de venda mais. É nesse ponto que eu fico paralisado daí, entendeu? Mas não pode, né? Mesmo usando essa FIBO sua total aí, você viu que ele chegou a arranhar lá, né? E aqui, igual a gente estava falando lá, região de topo para trás é perigoso. Principalmente porque ele não tinha feito pullback ainda. Isso aqui era o primeiro pullback dele. Então me faz acreditar o quê? Ele esticou, e aí a primeira negação eu vou achar que ele vai descer? Ele nem fez retração. Então ele para, olha lá, ele tentando romper de novo, ó. Se ele respeitou esse 50, cara, é muito provável ele vai vir aqui. Ele só não vai lá, ele só não vai lá se ele perder isso aqui antes, ó. Se romper isso aqui para baixo. Aí não vai. Que ele não tinha chego, por isso que para mim ele ainda tinha que ir lá. Tá vendo? Aqui aí eu não sei se eu não sei se é preciosismo aí, né? Porque tipo, faltou muito pouco. Porque aí teu ponto de parada, o único que você tinha estava muito lá para baixo. Mas aí também não se considera uma negação de mínima, no fundo? Aqui assim? É. Não rompeu, já começou a falhar. Principalmente, cara, se ele veio testar aqui, ó, ele testou o rompimento e não rompeu. Você pode cuidar que geralmente no fundo, Thiago,
quando dá esse candle aí que ele fecha acima da mínima do fundinho, tende a subir. Eu tô pesquisando esse candle aí direto. É o contexto, né? O contexto que a gente tinha. Ele elevou o movimento, ficou acima de topo. Aí beleza, esse cara aqui é negação? Cara, mas é pullback, né? Toda vez que a gente vende negação, galera, a gente tá vendendo no pullback. A gente tá vendendo contra o movimento principal. Porque a gente não sabe que o alvo é 50%. Então não dá para esperar mais disso. Se você não bateu lá em cima, cuidado, porque aqui ele já está chegando na região, né? Ainda mais com esses pontos que você tem aqui atrás. Show, show. E o 16 rompeu esse micro movimento aí, né? A FIBO, né? Do 15 até o 13, né? Aí depois que fechou 16, aí acabou-se, né? Daí já tinha estopado. Aqui já era, né? Aqui não tinha mais como pensar na venda. Cadê você? Aqui a gente já fica imaginando justamente ele fazer isso aqui para chegar lá. Ó. E esse cara que deu a compra, viu? O 19. Ele deu a compra antes de cair, porque ele veio testar aqui, ó. Ele testou o rompimento e aí foi ver ele dar o alvo dele lá em cima. Aí não deu conta. Beleza, galera? Acho que eu vou dar uma descansada. Comer alguma coisa, tomar um cafezinho. Obrigadão, viu, pela atenção, viu, cara? Imagina, Valeu tranquilo. mesmo. Tamo junto, galera.